Paróquia Menino Deus. Uma comunidade que se constitui desde o princípio na fé, devoção e obras. As dimensões litúrgico-sacramental, missionária e caritativa, catequética e evangelizadora são as características pastorais da comunidade paroquial desde seus primeiros anos. Já no início, os desafios eram grandes, porém a força e a fé demonstraram toda a grandeza deste povo. Quando o bispo Dom Armando criou a paróquia, foi celebrada a primeira missa em cima de um caminhão, num terreno lá onde está hoje a Escola Santos Dumont, porque o reservado do loteamento para a Mítria era aquele lá, e para a Escola Santos Dumont era essa quadra onde foi construído o barracão. Só Deus sabe, né? Os planos são diferentes. O homem propõe, Deus dispõe. Mas eu lembro que quem prestou o caminhão foi a família Gato. E quem enfeitou o caminhão foi a família Dreia. Dona Lúcia cedeu todas as flores que ela tinha na casa dela, a esposa do Teobaldo Dreia, para enfeitar o caminhão, poder celebrar aquela primeira Eucaristia naquele bairro da futura paróquia Menino Deus. A cidade se projetava que ia crescer, aí a Mitra fez a permuta com a prefeitura desta quadra onde está hoje o barracão, a casa paroquial, tudo ali no centro catequético ali, foi permutado com a prefeitura com aquela quadra. A paróquia Menino Deus se forma por uma comunidade que se doa. A dedicação é grande e há muito trabalho em prol das obras da igreja. De 3 em 3 meses nós tínhamos festa. Tinha várias equipes, né? Daí eu era da equipe da seladora e dos bolos, né? A gente confeccionava 150 bolos cada festa. E era tudo feito manual. Não tinha liquidificador, não tinha batedeira, não tinha forno elétrico, era tudo no forno a lenha. Antes mesmo da criação da paróquia, a comunidade definiu o padroeiro. Com a presença do Padre Santo, foi feita uma votação pelos moradores que escolheram o Menino Deus. Foi a providência divina que fez com que eu levasse o nome de Nossa Senhora de Guadalupe e a imagem do Menino Deus. Porque eu sempre gostei dessa imagem do Menino Deus, porque Jesus nasceu para a humanidade, né? Então, foi um pensamento meu que deu também para escolher essa comunidade com o nome do Menino Deus. Que foi uma escolha assim que toda a comunidade participou disso. E cada um fazia o envelope e entregava. E daí à noite se reuniram e o escolhido foi o nosso menino. E eu lembro até hoje que eu botei em Santa Terezinha. Mas hoje temos a capela de Santa Terezinha também, né? Mas enfim, o nosso menino Deus é muito poderoso, é muito querido entre nós. O decreto de criação da paróquia é de 6 de maio de 1971. O bispo Dom Armando Sírio se impressionou ao passar pelo bairro e ver tanta devoção na oração do terço. Nós se reuníamos com todas as crianças aí na casa do meu pai, ali, e rezávamos o terço. E aí Dom Armando passou aí na frente uma noite e disse, não, aqui vamos criar uma paróquia. Daí, em frente, acho que foi o início que ele resolveu de criar a paróquia aqui. O maior desafio nessa criação da paróquia era a construção de uma igreja, porque a igreja familiar, a igreja doméstica, a comunidade já existia, era unida e não tinha a igreja física. E a comunidade toda se mobilizou e foi construído um barracão que tinha o nome de Rancho Sinuelo, que era feito de costaneiras, onde era dividido a parte da igreja e a parte do salão de festas. Então, em janeiro
de 1970 eu me casei aqui no Jardim, na paróquia do Jardim Porto Alegre, já era paróquia e era a igreja junto com o barracão de festas. Então, o meu casamento foi o padre Davi quem fez e a gente era muito feliz porque nós tínhamos uma comunidade. Alguns anos se passaram para que a primeira igreja em Alvenaria fosse construída. Em setembro de 1976 foi iniciada a obra. Já a sua inauguração deu-se em dezembro de 1977, com missa presidida por Dom Armando Sírio. A comunidade é formada também com a chegada dos freis franciscanos, que em 1974 assumiram a paróquia. No primeiro momento foi nomeado pároco o Frei Alceu Riquete e o vigário cooperador o Frei Edmundo Costela. A presença dos freis até hoje promove uma bela caminhada com a comunidade. O bispo puxou a gaveta da sua escrivaninha, tirou o documento do carro e a chave e deu para o Pai Santo. Está aqui, ó. Vão atrás dos freis e traz eles de volta. Eles foram para Cascavel, estão de Brasília Amarela. E nós, porque eu trabalhava meio expediente na Cúria na época, ó, sem mais uma palavra, encontramos os freis já em Cascavel. Né? Dando a notícia, viu o que deu? Lágrima de alegria. Né? E vamos, o Pai Santo nervoso. Vamos, o bispo está esperando. Eu estava curioso para ver o que o bispo ia fazer. Né? Chegamos ali, o bispo na porta esperando, ao escurecer já. Ai, Pai Santo, providencia um alojamento para os freis. Semana que vem, segunda-feira, vamos assinar os documentos. Eu vou dar a paróquia de Jardim Porto Alegre para eles. Veio a notícia que os padres missionários de São Francisco iam assumir a paróquia. Me encarregaram de fazer a saudação. E na saudação eu tive a oportunidade de dizer que nós estávamos rezando a tempo e que o Dom Armando tinha dado essa notícia que tinha que rezar para cair do céu. E usei a expressão, nós rezamos tanto, com tanta fé, que caíram não caiu só um padre vigário, caíram 3 padres missionários. Então estamos aqui agradecendo a Deus. E olha, a vinda dos padres, Frei Alceu Riquete, Frei Irineu, Frei Edmundo, trouxe um novo bairro. O nosso desejo é trabalhar pela igreja, pelo povo de Deus, independente de padre, de paróquia, de diocese. Onde somos acolhidos, onde estamos hoje, o desejo nosso como frades menores missionários, sacerdotes ou religiosos, né, é beneficiar e atender e acudir e caminhar com o povo de Deus. O Papa Francisco pede muito isso, né? Que nós tenhamos o cheiro das ovelhas, que caminhemos atrás, no meio e na frente, dependendo da circunstância, tá? Então essa marca nós também aprendemos e fomos educados por esses frades antigos, né? Que não mediam esforços para atender um doente, para acudir um velório, né? Atender uma situação familiar, tá? Então esse desejo de pastoreio, nós queremos avivar sempre mais isso, porque lá atrás tem uma fonte pura, segura, né? Muito transparente de alguém que viveu para isso. Eu diria assim do Frei Eusébio, o Frei Edmundo e o Frei Alceu, que foram pessoas que esqueceram da vida deles. Foi o que Jesus fez, né? O importante para eles era viver para a comunidade. Também constitui a comunidade a presença das irmãs franciscanas da Beata Angelina, com a vinda em abril de 1978 das irmãs Pierina Vagnoni e Giovanna Vagnoni.
O trabalho das irmãs é marcante na comunidade paroquial e no assessoramento de diversas dimensões da ação evangelizadora. A irmã Pierina encontrou Frei Irineu, dos Frades Menores Missionários, e veio junto com ele para Toledo. Ela insistiu muito, veio para Toledo, isso há 43 anos atrás, e se localizaram no antigo seminário. Fica bem ao ladinho da igreja, uma casa de madeira grande. Naquela época tinha o senhor, o João da Silva, João Sem Braço, conhecido. Ele e a esposa Anita acolheram as irmãs. Veio Madre Paula, irmã Pierina e a irmã Joana. E logo em seguida chegaram as jovens e começaram a caminhada de formação. Eu, por exemplo, cheguei no ano de 1980 e logo assim percebi grande inserção na paróquia Menino Deus. Como a gente estava ali do lado, logo começamos a trabalhar na catequese, começamos também na escola Alberto Santos Dumont. Foi assim um trabalho muito bonito, muito intenso, e também porque a irmã Pierina tinha um espírito missionário muito forte, ela ia atrás dos pobres. Na década de 80 foi também o período de construção do centro catequético e mais uma vez a comunidade correspondeu. Quando que o Frei Alceu faleceu, naquele ano foi pagado a última prestação do soja do material que foi usado aqui na Centro Catequese. Esse aí foi a nossa rotina depois de mais 2 anos e pouco, arrecadar soja no interior, nos colonos, chegava nos fora, no interior, né? E pedia soja alugada, vamos supor, soja doado para a igreja, né? O pessoal sempre, nunca disse não, nunca. Eu admiro muito aqui na Paróquia Menino Deus, e eu falo que é a minha segunda casa. A partir de 1995, a paróquia viveu um novo momento com estruturações, formação de conselhos e implantação de outras pastorais, além da construção da nova matriz. E a comunidade, com muita motivação, atendeu novamente ao chamado da igreja. Fizemos uma comissão para a reforma da igreja, quando nós fomos verificar a questão de como fazer essa reforma. Através dos engenheiros, fizemos um levantamento através de uma sondagem do solo e, infelizmente, na época se chegou à conclusão de que a nossa igreja estava condenada. Então, ao invés de nós ter que fazer a reforma, tivemos que construir uma igreja nova. Aí foi o grande desafio da comunidade, que levou 14 anos de história, e fomos construindo de forma muito simples, em comunhão, o arquiteto comigo e depois com os outros engenheiros e a comissão pró-construção, e saiu essa igreja linda, de fato, que a gente tem uma grande alegria de poder louvar a Deus, o Menino Deus, com muita alegria. Ele está presente, Ele está conosco. Mas o outro ponto forte, fundamental, foi justamente também a festa do Menino Deus. Quando eu cheguei aqui, tínhamos uma festa muito bonita, no mês de maio, da catequese, mas era uma festa da catequese. E ali, então, eu comecei a sentir, poxa, temos que achar o padroeiro. E fomos atrás, eu fui atrás, até pensei no Ninho de Deus, a Bambino Jesus da Araceli, em Roma, e assim por diante, fomos procurando. E de repente eu vi essa bela imagem aqui, que estava no meio do material lá, não depósito no sentido negativo, mas guardado para utilização esporádica. E ali me surgiu essa ideia, poxa, olhei para ele com o mundo na mão e com os 3 dedinhos abençoando a Santíssima Trindade. E aí pensei, é aqui o caminho. Aí combinando com a equipe econômica administrativa também, que estava à frente, e com o CPP, que foi se constituindo também nesse período, nós decidimos pôr, como ele é criança, então o Menino Deus e a criança, festa da bênção, por causa dos 3 dedinhos, justamente ela abençoando. Constituir esta grande paróquia passa também pelas comunidades.
Capela São Roque, em São Roque da Memória. Capela São Roque, em São Roque do Lopei. Nossa Senhora das Graças, em Bom Princípio. São Francisco de Assis, em Boa Vista. Santo Antônio, em Ouro Preto. São Luís Gonzaga, em São Luís do Oeste. São José, na linha Sol Nascente. Nossa Senhora de Fátima, na linha Doutor Ernesto. Nossa Senhora da Salete, na linha Gramado. São Mateus, em Vista Alegre. Nossa Senhora Aparecida, na linha Boicaé. Santa Teresinha do Menino Jesus, situada no Jardim Gisela. Além das 12 capelas, a paróquia Menino Deus também é composta pelo Santuário São Pelegrino e por mais 3 centros celebrativos. Damos graças à caminhada da paróquia Menino Deus e comemoramos o Jubileu de Ouro, sempre na esperança de que aqui se edifica uma parte do reino de Deus com muita fé e devoção. Com a graça de Deus, nós estamos dando continuidade àquilo que tantos religiosos e religiosas, padres, leigos e leigas iniciaram e que hoje nós damos continuidade a esta missão. Agradeço a Deus por estar atualmente como pároco desta paróquia, estando à frente da ação evangelizadora, diante de todas as comunidades pastorais e movimentos que fazem parte da nossa comunidade. Quero também agradecer todas as pessoas que desde o início trabalharam e que hoje já não estão mais presentes entre nós, mas que deixaram a sua marca e o seu registro nos trabalhos em nossa comunidade. E que alegria poder compartilhar com muitos daqueles que passaram por aqui e que hoje estão participando deste evento. Que possamos seguir o nosso caminho sempre com o propósito de servir a Deus e servir também aos nossos irmãos e irmãs. Que o Menino Deus, padroeiro de nossa paróquia, continue sempre nos abençoando e nos conduzindo no caminho da salvação. Paróquia Menino Deus, 50 anos.